Mas, Vivian, eu gostaria que você compartilhasse pra gente, né? Eu sou suspeita, que eu sou sua fã, acompanho seu trabalho há muitos anos, mas compartilhar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, como foi, né, que o empreendedorismo, né, surgiu na sua vida durante a enfermagem, né? Quando foi que você virou essa chave, já que, como você mesmo falou, né, vem aí caminhando, né, de auxiliar para técnico, para enfermeira. Então, assim, você conhece todos os lados dessa moeda. Sim, conheço bastante. Bom, minha história na enfermagem começou quando eu tinha 19 anos. Faz tempo que eu não tenho 19 anos, né? Isso não vem ao caso. Primeiro eu me tornei auxiliar de enfermagem, comecei a trabalhar nos hospitais, conheci a enfermagem, me apaixonei pela enfermagem, porque é uma profissão apaixonante, né? A discrepância da subvalorização que a gente tem no Brasil não tem a ver com o valor que a gente tem enquanto profissional, né? E a gente sabe disso. Enfim, me apaixonei pela enfermagem. Um tempo depois fiz o curso técnico em enfermagem. Depois tive uma filha, parei um pouquinho e fui para fazer a graduação em enfermagem em Petrópolis, que eu sou de Petrópolis, né? E não existia faculdade de enfermagem em Petrópolis. Existia tempos atrás, parou. Aí depois voltou em 2002. A primeira turma de enfermagem da faculdade da FASE, né? Que agora se chama Unifase. Então, comecei a fazer a faculdade em Petrópolis, trabalhando à noite, estudando durante o dia, que não foi fácil, com filhos e tudo mais, né, Paula? Você tem filhos como eu, conciliar vida, trabalho, estudos e filhos não é fácil, mas a gente consegue, né? Já é uma característica nossa da enfermagem ser guerreiros, né, em relação a tudo, e pra gente que administra aí as coisas tem que se virar nos 30, enfim. É verdade. Fiz a faculdade de enfermagem e durante a graduação nasceu a minha filha. E eu sempre adorei o hospital, adoro o hospital. Só que eu queria alguma coisa para trabalhar por conta própria, para ter mais tempo, mais qualidade de vida. E você sabe que ao mesmo tempo que a gente adora o hospital suga muitas energias da gente, né? Fato. Nossos colegas estão aí 36 horas, não sei quantas horas. Não tem como você render na 24ª hora o que você rendeu nas primeiras 6 horas, né? É a grande realidade. Mas a gente consegue forças não sei de onde e vai levando, né? Então, eu comecei a averiguar formas de trabalhar de forma independente, sem estar vinculada a um hospital, e que pudesse dar atenção para minha família, para minha filha. Eu também tinha um outro filho, né? Tenho, né? Ele é um pouquinho mais velho que ela. Hoje em dia tem 26 anos, o Lucas. Nossa! E a Júlia, 19 anos. Faz tempo que eu não tenho 19 anos, né? Mas a estética tá fazendo tempo, né? bem, viu? Ajuda bastante. Bom, enfim. Então, eu comecei a averiguar formas de seguir trabalhando, mas sem estar vinculada a um hospital para dar mais atenção para minha família. E durante esse tempo, né, eu tinha uma amiga que era fisioterapeuta, e então ela me comentou: Vivian, por que você não parte para estética? Isso foi em 2009, mais ou menos, 2010. E eu estava terminando uma pós-graduação em centro cirúrgico, tá, para poder fazer concurso, depois comecei a fazer preparatório para concurso, enfim. Aí eu pensei, estética. Aquela coisa do leigo, né? Estética, sim, como todo mundo pensa que estética é só passar creminho no rosto. Nessa época ainda tinha isso ainda, né? Aí eu comecei a averiguar e ela ia participar de um curso de limpeza de pele. Aí eu falei, tá, vou lá para ver qual é, né? Quero trabalhar de forma autônoma mesmo. E fui lá. Tive a sorte, né, nesse dia, de conhecer um lado da estética que eu não conhecia, né? Tive a sorte de conhecer uma professora chamada Aline Freitas. Depois eu vou ter que compartilhar com ela, porque ela foi muito importante na história, porque tive a sorte dessa minha amiga me chamar para esse curso e tive a sorte de ter ela como a primeira professora de estética num curso livre de limpeza de pele. Nossa! Então ela entrou ali explicando a fisiologia da pele, cosmetologia, aí você fica assim, cara, é muito mais do que aquilo que você imaginava antes, né? O conhecimento do leigo. Sim. Então me interessei, fiz uma amizade com ela. E comecei a perguntar, né? A doida aqui dos estudos, né? Que sempre estudou, né? Terminando uma pós-graduação. Aline, existe pós-graduação em estética? Ela, sim, existe a pós-graduação multidisciplinar. E eu comecei a averiguar, né? Pedir indicações para ela. E entrei na primeira pós em estética na Universidade Veiga de Almeida. Isso em 2010, mais ou menos. E dali eu entrei. Claro, né? Você está acostumado a lidar com enfermeiros, estar com enfermeiros. Quando você vai para uma pós multidisciplinar, que você começa a lidar com fisioterapeuta, com esteticista de forma geral, com pessoas de outras categorias profissionais, a tua mente expande muito. É verdade. Né? A gente para de reclamar das mazelas da enfermagem, que você vê que as outras categorias profissionais também têm os seus problemas, né? Sim. E daí fiz uma rede de amigos muito interessante. E tive também muitas aulas em relação à venda de cosméticos, porque quando você trabalha com estética, você também é vendedor. Né? Querendo ou não, você é vendedor. O enfermeiro também deveria ser. Porque quando você verifica uma pressão arterial, quando você faz algum procedimento de enfermagem, você está vendendo serviços. Essa é a pegada que a gente não tem na graduação, né? Sim. Nós não somos preparados para vender o nosso trabalho. Nós somos muito bons trabalhando, mas não sabemos vender.
né? Eu acho que deveria ter dentro da graduação alguma matéria de empreendedorismo, porque não é somente enfermagem por amor. Sim, a gente ama a profissão, mas amor não paga a fatura do seu cartão de crédito, não paga a escola dos seus filhos. Sabe o que eu falo, Vivian? Eu falo muito isso para os alunos. Gente, eu faço enfermagem com muito amor e alegria de bônus quando o Pix cai. Com certeza, com certeza. E somos extremamente científicos também. Tem toda uma formação para você se tornar um enfermeiro. Isso tem que retornar para você de alguma forma todo o investimento que você faz. Enfim. Então, nessa universidade, né, que tinha equipe multidisciplinar, isso em 2011, né, a mente expandiu. E eu comecei a averiguar que havia vida, né, fora do hospital, extra-hospitalar. E comecei a averiguar, fazer amizade com um montão de gente também. E a gente tinha muitos revendedores de cosméticos também, porque tem, né, os revendedores de equipamentos eletroterápicos, de cosméticos. Hoje em dia, né, a parte da bioestimulação de colágeno e tudo mais, os injetáveis de forma geral. E comecei a me interessar. Nessa época eu conheci uma empresa de cosméticos, chamada Bonavita. E, paralela à pós-graduação, eu comecei a me interessar pelo trabalho deles e decidi ser revendedora da empresa. Então, de enfermeira a revendedora. Aí começou toda a história de empreendedorismo e vendas também, né? Sim. Dentro da estética, enfim. Só que era a mesma coisa, como eu te falei, né? Ainda estava com aquele pensamento do leigo e foi crescendo cada vez mais, achando que a estética era só passar creminho e tudo mais. Quando você depara com a nanotecnologia cosmética, quando você se depara com a indústria cosmética por trás, né, que existe depois, por trás disso, né, digo, com a parte da eletroterapia, da tecnologia, enfim, você fica encantado. Que você vê que não é só uma coisa superficial, é saúde, é muito mais profundo, é ciência, né? Então eu comecei a trabalhar com estética dentro da pós-graduação, né, fazendo um montão de cursinho livre, já comecei a trabalhar com estética, iniciei atendendo na minha casa, para ver se era realmente isso que eu queria, para ver se realmente era isso que eu teria afinidade. Essa validação. Claro. E foi crescendo o número de clientes. Primeiro veio a tia da Van, depois as professoras da Júlia, e assim foi. Aí já não tínhamos condições de atender na minha casa, porque muita gente estranha entrando, então decidi abrir um consultório, né? Comecei a trabalhar com uma amiga minha e vendo como a coisa ia crescendo. Então, como o meu nome cresceu muito na área, especialmente por ser enfermeira, tá? E ser uma enfermeira que trabalha com estética, eu decidi abrir meu próprio espaço. Então, efetivei na época... Paula, se eu falar alguma coisa errada, por favor, você me desculpa, mas eu estou morando na Argentina, então eu falo espanhol. Se eu mesclar espanhol com português, não estou analfabeta. Perdão, gente. Acontece. Bom, enfim. Então, eu abri meu próprio espaço. Então, daí eu comecei a atender com estética e comecei a revender os produtos, porque você faz uma limpeza de pele, por exemplo, e você precisa de ensinar para aquela cliente como fazer a manutenção, né? Que a manutenção é 70% do seu procedimento, gente. Verdade. Você pode fazer o melhor procedimento do mundo. Se a pessoa não usa um creme adequado, um esfoliante adequado, um sabão adequado e etc., você não tem a mesma eficácia que você teria se você não... Você tem que orientar a sua cliente. Né? O que você consegue até e o resultado, que alguns são imediatos, você não consegue manter. E a tua pele é um órgão vivo, cara. E é o órgão que menos recebe aporte de nutrientes, porque você se alimenta, tudo que entra no seu corpo, o seu organismo prioriza para os órgãos vitais. A quantidade de nutrientes que vai para a pele é muito pobre, então você tem que dar um estímulo de fora para dentro também, né? Sim. E principalmente a manutenção. Se você faz o melhor procedimento, a pessoa não usa um filtro solar, por exemplo, compromete seu trabalho. Bom, e assim vai. Então me aprofundei na estética, me aprofundei na cosmetologia estética, e me apaixonei pela eletroterapia também, e daí comecei todo o trabalho, né? Enfim, isso mais ou menos em 2013, já tinha meu consultório aberto, mas ainda como esteticista, não como enfermeira, tá? E comecei a vislumbrar a possibilidade de fazer um casamento entre enfermagem e estética, isso mais ou menos em 2013. E pensei, cara, se um fisioterapeuta usa uma microcorrente para poder fazer uma recuperação, né, de tecido, que a gente usa muito na estética também, por que eu não posso usar isso na enfermagem para recuperar uma ferida, por exemplo? Sim. A carboxterapia. Entendi outras coisas, mas começa a pensar cientificamente e tenta... muita coisa, laser, ozônio. Sim, hoje a gente tem muitas tecnologias. Sim. Hoje em dia a estética está aí, né? Esse monstro que a gente tem da enfermagem estética, mas antes a gente ainda estava iniciando o processo, né? Sim. Bom, enfim, então eu comecei a pensar nesse casamento e comecei a conversar com enfermeiros parceiros, né, amigos. Por que a gente não começa a fazer pressão junto ao conselho de enfermagem para que a estética seja um campo de atuação do enfermeiro? Né? Isso foi 2014 já. Então,
Graças a Deus, existem as redes sociais, né? Sim. Facebook e tudo mais. Fui procurando, e não existia nada para enfermagem, né? Voltada para enfermagem nessa época ainda. Nessa época não tinha ainda, não. Não tinha. E os meus colegas das pós-graduações que eu fiz, porque depois eu fiz uma outra pós-graduação, né? A louca dos estudos aqui, deu 3. Fora os cursos livres que eu já fiz. Eu fiz curso desde a argiloterapia até a tecnologia mais aprimorada. Comecei a dar aula também nessa época, né? Me chamaram para dar aula. Bom, enfim, o nome começou a crescer dentro da estética aí. Mas voltando a nossa história, né? Então, conheci um grupo de enfermeiros pelo Facebook, depois veio o WhatsApp e tudo mais, começamos a criar os grupos no WhatsApp. E a gente começou, claro, uma pressão minha e de outros colegas que também pensavam como eu, né? É legal porque eu nem imaginava que tinha tanta gente trabalhando com estética na época e que já era enfermeiro, né? Eu falo, como é que esse pessoal nunca pensou em fazer o casamento entre as duas coisas, estética e enfermagem? Estética é saúde, enfermagem é saúde, por que não?